dos dependentes. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos de idade ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Inciso 2. Os pais ou, inciso 3, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual mental grave. Parágrafo 1º. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. Parágrafo 2º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Parágrafo 3º. Equiparam-se a filho na condição de dependente de que trata o inciso 1 do caput exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 22. Parágrafo 4º. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante a apresentação de termo de tutela. Parágrafo 5º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união estável com o segurado ou segurada. Parágrafo 6º. Considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 1723 da Lei 10.406, Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 22. Parágrafo 6-A. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 143. Parágrafo 7. A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso 1 é presumida e, das demais, deve ser comprovada. Parágrafo 8º. Para fins do disposto na linha C do inciso 5 do caput do artigo 114, em observância ao requisito previsto no parágrafo 6-A, deverá ser apresentado ainda início de prova material que comprove união estável, pelo período mínimo de 2 anos, antes do óbito do segurado. Parágrafo 9. Será excluído definitivamente da condição de dependente aquele que tiver sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Artigo 17. A perda da qualidade de dependente ocorre. Inciso 1. Para o cônjuge pelo divórcio ou pela separação judicial ou de fato, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos. Inciso 3. Ao completar 21 anos de idade, para o filho ou irmão ou enteado, ou o menor tutelado, ou nas seguintes hipóteses, se ocorridas anteriormente a essa idade. A linha A. Casamento. A linha B. Início do exercício do emprego público efetivo. A linha C. Constituição
de estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, ou, a linha D, concessão de emancipação pelos pais ou por eles na falta do outro, por meio de instrumento público independentemente de homologação judicial, ou por sentença judicial, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Inciso 4. Para os dependentes em geral. A linha A, pela cessação da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave, ou, a linha B, pelo falecimento. Parágrafo 1º. O filho, o irmão, o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, se inválidos ou se tiverem deficiência mental, deficiência intelectual, mental ou grave, não perderão a qualidade de dependentes desde que a invalidez ou a deficiência intelectual, mental ou grave tenha ocorrido antes de uma das hipóteses previstas no inciso 3 do caput. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, a data de início da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave será estabelecida pela Perícia Médica Federal. Seção 3 das inscrições. Subseção 1 do segurado. Artigo 18. Considera-se inscrição de segurado, para os efeitos da Previdência Social, o ato pelo qual o segurado é cadastrado no RGPS, por meio de comprovação dos dados pessoais, da seguinte forma: inciso 1. Empregado pelo empregador, por meio de formalização do contrato de trabalho e a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital, das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e social, instituído pelo Decreto 8.373, ou do sistema que venha a substituí-lo, por meio do registro contratual eletrônico realizado nesse sistema. Inciso 2. Trabalhador avulso, pelo cadastramento e pelo registro no órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador portuário, ou no sindicato, no caso de trabalhador não portuário, e a partir da obrigatoriedade do uso do e-social, ou do sistema que venha a substituí-lo, por meio de cadastramento e do registro eletrônico realizado nesse sistema. Inciso 3. Empregado doméstico, pelo empregador, por meio do registro contratual eletrônico realizado no e-social. Inciso 4. Contribuinte individual. A linha A, por ato próprio, por meio do cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade, hipótese em que o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada. A linha B, pela cooperativa de trabalho ou pela pessoa jurídica a quem preste serviço, no caso de cooperados ou cadastrados, respectivamente, se ainda não inscritos no RGPS. A linha C, pelo MEI, por meio de sítio eletrônico do Portal do Empreendedor. Inciso 5. Segurado especial, preferencialmente pelo titular do grupo familiar que se enquadre em uma das condições previstas no inciso 7 do caput do artigo 9, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada, observado o disposto no artigo 19d. Inciso 6. Segurado facultativo, por ato próprio, por meio do cadastramento de informações pessoais, que permitam a sua identificação, desde que não exerça atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Parágrafo 2º. A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de 16 anos. Parágrafo 3º. Todo aquele que exercer concomitantemente,
mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral de previdência social, será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. Parágrafo 5º. Presentes os pressupostos de filiação, admite-se a inscrição post-mortem do segurado especial. Parágrafo 5A. Na hipótese prevista no parágrafo 5, caso não seja comprovada a condição de segurado especial, poderá ser atribuído número de inscrição do trabalhador NIT, especificamente, para fins de requerimento do benefício previdenciário. Parágrafo 5b. Não será admitida a inscrição post-mortem de segurado contribuinte individual e nem de segurado facultativo. Parágrafo 6. A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida pelo INSS a qualquer tempo para fins de atualização cadastral, inclusive para a concessão de benefício. Parágrafo 7. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, inciso 1, a identificação da propriedade em que é desenvolvida a atividade e a informação de a que título ela é ocupada. Inciso 2, a informação sobre a residência ou não do segurado na propriedade em que é desenvolvida a atividade e, em caso negativo, sobre o município onde reside. Inciso 3, quando for o caso, a identificação e a inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Parágrafo 8. O segurado especial, integrante de grupo familiar, que não seja proprietário do imóvel rural ou da embarcação em que desenvolve sua atividade, deve informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome e o CPF do parceiro, ou meeiro, outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Parágrafo 9. A identificação do trabalhador no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, poderá ser feita, inciso 1, pelo NIT único, pessoal intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional. Inciso 2, pelo Cadastro de Pessoas Físicas CPF. Parágrafo 10. Ao segurado cadastrado no Programa de Integração Social, PIS, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, ou no número de identificação social, NIS, não caberá novo cadastramento.